Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência com uma dieta para ganho de massa e perda de gordura e como ela quase fez eu desenvolver um transtorno alimentar em menos de 2 meses. Eu sempre fui uma pessoa extremamente magra, então isso mexeu com a minha autoestima por muito tempo. Eu tinha vergonha de mostrar minhas pernas, mostrar meus braços, mas ao mesmo tempo eu não me preocupava com o que eu comia, em questão de quantidades, né? Eu sempre tentei comer relativamente saudável. Mas eu comia a quantidade que eu queria, a hora que eu queria e não engordava. Então, nunca foi uma preocupação para mim essa questão de macronutrientes e tudo mais. E também eu era muito sedentária. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha essa preocupação com alimentação e quantidades, eu não mexia o meu corpo. Era totalmente sedentária. Isso foi mudar há alguns anos, quando eu comecei no Pilates, que foi quando eu deixei de ser sedentária. Continuei um fiapo, mas agora era um fiapo flexível. Fiquei no Pilates por mais ou menos uns 3 anos. Mas depois disso eu comecei a achar muito monótono, eu queria alguma coisa diferente. Foi quando eu me matriculei na academia. Aquele planozinho anual que todo mundo faz, não vai? Então, eu fui por 2 meses certinho, mas estourei o joelho. Tava sentindo muitas dores. Provavelmente eu fiz algum movimento errado e tal. Na época eu não tinha personal. E aí eu tive que ficar uns meses parada, né? Por conta da condromalácia, que eu fui descobrir depois. E aí no final do ano passado eu resolvi voltar pra academia, o joelho já tava melhor. E foi quando eu voltei de vez. Voltei com o personal, tudo certinho. E continuo desde então, firme e forte. E não me imagino mais sem academia, é um caminho sem volta. E quando eu fui pra academia, o meu objetivo era 100% saúde, assim como era no Pilates, né? Então eu não tinha uma preocupação estética de querer ganhar massa e tudo mais. Tanto que quando a minha personal falou de hipertrofia, eu já fiquei meio assim. Porque o que eu pensei na minha cabeça? Eu vou virar Graciane Barbosa? Acabou? E quando a gente não treina, a gente tem essa ideia, né? Ah, vou começar a puxar uns ferros, tu vai virar um cavalo? É isso que a gente pensa. Mas, gente, nem quem quer ficar grande consegue. Imagina tu que não quer, minha filha. Então eu ainda tinha aquela ideia de que se eu pegasse muito peso ia virar um cavalo e tudo mais. Mas continuei firme e forte. Comecei a acompanhar o pessoal no Instagram também desse meio. Na verdade, não era nem desse meio, eram de outros nichos. Mas eram pessoas que compartilhavam rotina de treino e tudo mais. E eu comecei a seguir, tipo, 2 pessoas. Pouquíssima gente. E no início era uma motivação, né, pra continuar o hábito. Mas chegou um momento em que passou a ser uma comparação. E eu acho que, cara, em rede social a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre motivação e comparação. Chega uma hora que a gente tá se comparando e a gente não sabe mais o que é motivação, o que é comparação. E chega um momento que começa a fazer mal pra gente. E foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu tava me comparando com aqueles corpos e eu queria ficar igual, sendo que antes isso não era uma preocupação. Então isso começou a mudar uma chavezinha na minha cabeça que antes não existia. E essa mudança de chave foi acontecer uns 2 meses depois de eu começar a treinar. Eu comecei a querer dar aquela definidinha básica e tal, que antes eu não queria, era 100% saúde. Só que passou a ficar de 100% saúde a 100% estética. Então já não estava mais fazendo aquilo pela saúde em si. O meu objetivo era estética. Então mudou totalmente a minha cabeça, sabe? E, gente, sendo que eu seguia só 2 pessoas. E já conseguiu fazer toda essa mudança na minha cabeça. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente segue. Pode parecer besteira, mas, cara, a gente tem que ser seletivo nessas coisas, porque o nosso ambiente molda tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. Até que eu comecei a acompanhar esse pessoal, comecei a querer ganhar um pouquinho mais de massa. Depois eu entendi, né, que não bastava puxar ferro, eu tinha que fazer um esforcinho a mais. E aí, em dezembro do ano passado, eu consultei com uma nutri esportiva, tendo esse objetivo, né, de ganhar massa. Ela fez aquele exame na balança, que eu não lembro o nome, pra ver percentual de gordura, tirou umas medidas, enfim. O percentual de gordura deu 22%, e na época eu não tinha ideia se isso era muito, se isso era pouco. Então eu tava totalmente leiga e acreditando 100% no que ela me dizia. Afinal, era uma profissional da área e eu tava confiando totalmente nela. Até que ela disse que 22% era muito alto, eu tinha que estar com 16%, 22% era demais, eu tinha que perder essa gordura. E aquilo ali foi onde ela plantou uma sementinha na minha cabeça de que eu tava gorda. Gente, eu não tava gorda. Eu não tinha nem 50 quilos. Comecei a ficar paranoica com aquilo.
Então ela me passou uma dieta com coisas que eu não gostava. Então foi uma dieta um pouquinho complicada. Ela não me passou refeição livre. E, gente, é extremamente complicado tu seguir uma dieta sem tu ter uma refeição livre. Ainda mais uma dieta com coisas que tu não gosta. É o fim do mundo. Tu não consegue seguir aquilo direto. Ela queria que eu seguisse por 2 meses. Não segui, né? Óbvio, não tem como. Eu segui por 1 mês mais ou menos e depois eu troquei. Eu busquei um personal que fazia dieta junto. Eu nem sei se pode isso, afinal não é nutricionista. Depois eu vi que ele fazia a mesma dieta para todas as clientes, então bem complicado, mas ok. Segui essa dieta. Ele pedia pra pesar, se pesar, tirar todas as medidas, mandar foto do corpo, pra ter uma comparação, ver a nossa evolução. E, gente, eu nunca tive o hábito de me pesar, fazia muito tempo que eu não me pesava. Medida, tirei medida quando eu ia comprar roupa online, pra saber se cabia. Então, assim, eu nunca tive essa preocupação com medida, com peso, nunca foi algo que me preocupava. Eu sempre me baseei no espelho. E eu tava super animada, porque ele postava no Insta vários antes e depois, e aquilo te dá uma, né, meu Deus, eu quero também. Então eu tava animada. Nessa dieta eu tinha uma refeição livre por semana, então não era tão rígida, mas também não tinha muita coisa que eu gostava. Então eu sempre gostei de muita fruta, eu só podia comer uma fruta por dia, e pesadinho, então tava meio complicado. Nas 2 primeiras semanas foi ok, mas depois começou a ficar mais complicado. Comecei a ter uma vontade de doce incontrolável, coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui mais do salgado e de vez em quando dava uma vontade de doce, mas eu comecei o dia inteiro assim a querer doce, doce, doce. Pra vocês terem ideia, eu baixei o iFood e ficava o dia inteiro olhando e babando e querendo. Gente, eu não me reconhecia. Isso só no primeiro mês de dieta. Tava com déficit calórico, né? Eu tava com 1.500 calorias na dieta. Então, eu acredito que tenha sido por isso essa vontade absurda de doce. E a partir da 3ª semana a coisa complicou. Porque na refeição livre eu tava comendo até passar mal. Porque qual era a minha lógica? Cara, eu só posso comer isso uma vez por semana. Então eu tenho que aproveitar. Porque durante a semana eu não vou poder comer. Então comia até passar mal pra aproveitar ao máximo. Eu quase vomitava, gente. Eu já tava refém da comida. A comida não tava sendo algo saudável pra mim. E também como eu tava em déficit calórico, eu sentia muita fome. Então eu ficava o dia inteiro com fome e já pensando na próxima refeição. Ficava ansiosa, não conseguia nem focar direito no trabalho, pensando na próxima refeição. Contando os minutos da próxima refeição. E a coisa piorou mesmo, quando virou o mês e eu tive que mandar as minhas medidas e as fotos. E quando eu tirava as medidas e via que eu não tinha perdido barriga, que eu não tinha ganhado bunda, eu ficava puta da cara comigo, eu me culpava, porque teve momentos que eu furei a dieta, porque eu simplesmente não conseguia aguentar mais aquela vontade de doce, aquela vontade de devorar tudo, então eu furava a dieta. Então eu começava a me culpar. Ah, é por isso que tu não alcançou o resultado. E, gente, isso começava a ficar na minha cabeça. Eu tava ficando maluca. E eu comecei a me comparar com o corpo das gurias da academia. Coisa que nunca tinha acontecido. Então eu via a guria com bundão e eu ficava, cara, por que eu não tô com esse bundão? Porque eu tô treinando fofo agora? Eu não tô seguindo a dieta direito? Porque eu tinha que estar com aquela bunda ali. Eu comecei a botar essa cobrança sem sentido na minha cabeça. Então, cara, antes um negócio que era 100% saúde, agora tava sendo uma tortura na minha vida. Que não fazia o menor sentido, sabe? E, gente, isso tudo aconteceu em menos de 2 meses de dieta. E com certeza, se não tivesse me dado conta e parado, eu teria desenvolvido um transtorno alimentar. E pra voltar atrás não ia ser fácil. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com as influências que a gente tem. Então, que a gente segue no Insta. Será que a gente tá se motivando ou se comparando com aquela pessoa? A gente tem que cuidar com os profissionais que a gente vai. Essa Nutri que eu fui, foi ela que plantou a sementinha na minha cabeça. Coisa que eu não tinha antes. Então, pesquisar muito bem antes de ir no profissional. Eu achei que dieta era pra qualquer pessoa. Bastava força de vontade. E hoje eu vi que não é bem assim. Eu achei que eu ia tirar de letra a dieta.
Porque eu sempre fui disciplinada, focada, eu achei que era isso que precisava pra seguir uma dieta. E eu vi que não é bem assim. Então, se tu vai seguir pela primeira vez uma dieta desse tipo, com restrição e tudo mais, não te cobra desde o início. Primeiro, vê se tu vai conseguir seguir com aquilo. Porque eu comecei a me cobrar desde o início sem saber se eu ia dar conta. E foi isso que cagou a minha cabeça. Então, vê primeiro se tu vai dar conta daquilo ali. Vai dar conta? Beleza, te cobra bastante. Não vai dar conta? Tudo certo. Vê o que funciona melhor pra ti. Hoje, como é que eu tô? Eu não tô fazendo acompanhamento nenhum. Tô tendo evolução, sim. Não tô paranoica. Eu tô muito melhor. E assim, eu peso almoço e janta porque eu faço as marmitas pra semana. Então eu tenho que pesar. Até pra ter uma noção, né, de quanto eu preciso fazer. Mas assim, pós-treino, lanche, eu não tô pesando. Eu tô comendo o que eu tenho vontade, coisas saudáveis, óbvio. E eu me permito comer as frutas que eu quero, que antes eu não podia, tinha que ser tudo pesadinho. Me permito comer o meu iogurte, que eu não podia comer. Então assim, coisas saudáveis, que não tem problema algum eu comer. Porque antes eu tava demonizando tudo. E tudo se baseava em calorias. Hoje eu não me preocupo mais com calorias. E eu acho que a gente tem que botar na balança. Eu tô disposto a abrir mão do que eu tenho que abrir mão para alcançar o corpo que eu quero? Eu descobri que eu não tô disposta. Nem de longe. Porque assim, gente, eu quero um shape tal. Depois que tu alcança aquele shape, tu vai ter que manter ele. Então não é tipo se matar fazendo dieta até alcançar e depois foda-se, vou comer o que eu quero. Não é assim. Se tu quer manter aquele shape, tu vai ter que fazer dieta pro resto da tua vida praticamente. Eu não tô disposta a pagar esse preço. Eu tive que descobrir isso, porque eu achei que eu tava disposta. A gente tem que sentir na pele mesmo, né? O que é abrir mão das coisas. E eu não tô afim de abrir mão. E não tem problema. Então acho que a gente tem que ter muito claro o nosso objetivo e se a gente tá disposto a abrir mão das coisas pra atingir ele. E ser sincero com a gente. Porque às vezes a gente mente pra gente, né? Então acho que tem que ter uma sinceridade também da nossa parte com a gente. E encarar, tipo, tá, eu não tô disposto. Ou não, eu tô disposto. E vamos lá. Eu vi que neste momento da minha vida eu não tô pronta pra dieta. Eu não sei se algum dia eu vou estar, ou se é algo meu mesmo que eu não consigo fazer. Mas eu não pretendo fazer dieta tão cedo, eu sigo muito bem assim. Mas tem gente que também faz dieta e não tem problema algum. Eu acho que a gente tem que se descobrir e ver o que a gente tolera e o que a gente não tolera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E até a próxima.